E agora nós vamos para a palavra de Deus em Mateus capítulo 16. E quero falar sobre o encontro que Pedro teve com Jesus enquanto Jesus ainda estava vivo. E isso é mais ou menos algo do tipo Jack Pierce em efeito flashback da palavra de Deus, para vermos uma coisa que Jesus disse enquanto ele ainda estava na terra em forma humana, que ainda ecoa com ramificações para as nossas vidas de hoje. E eu vou pedir para todos ficarem de pé em honra à leitura da palavra de Deus, quem é fisicamente capaz de levantar. E mesmo que esteja assistindo online em algum lugar, fique de pé por um momento, em reverência e em respeito à palavra de Deus. Porque a grama seca, a flor murcha e a sua roupa sai de moda, mas a palavra do Senhor continua para sempre. Eu atualizei um pouco. Amém. Eu quero ler essa passagem, e é uma conversa que Pedro teve com Jesus, começando em Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, porque ele sempre tinha alguma coisa a dizer. Ele era aquele cara, era aquela pessoa. E muitas vezes todo mundo no lugar se aproveitava da ignorância dele, porque Jesus corrigia ele. E ninguém ia ficar constrangido de fazer a pergunta boba. E ele era aquele garoto da sala que levanta a mão e a professora pergunta: o que é, Pedro? E Pedro levanta a mão, mas dessa vez ele acerta. Porque ele não identifica Jesus apenas baseado nos milagres, ou na mecânica, ou na cosmética. Mas ele vê o potencial que Jesus tem, e só o Espírito Santo podia mostrar isso para ele. Na verdade, quando ele falou, ele estava tão certo que Jesus soube. Não é você falando. Não é a sua parte que vem da cabeça e da mente e que tenta entender tudo. E quando ele disse isso no versículo 16, tu é o Messias ou o Cristo, depende da tradução que você está lendo, ele identificou Jesus em um nível mais profundo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos para ficarem calados e não contarem a ninguém o que ele havia dito. Então Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Hoje eu quero falar para vocês do potencial da dor. Do potencial da dor. Pai, pedimos corações abertos, pedimos mentes focadas e agradecemos desde já por mudar vidas. Onde está o seu Espírito, há liberdade. Eu peço que as correntes sejam quebradas hoje. Amém. E peço também que as pessoas saiam daqui com uma perspectiva diferente sobre o Senhor e sobre si mesmas, que as fará superar tudo em seu nome, pelo poder do seu sangue e a palavra do nosso testemunho. Nós te louvamos hoje em nome de Jesus. Amém. Enquanto sentam, digam para alguém: você deve ter feito alguma coisa certa para sentar do meu lado. Eu sou o vizinho dos seus sonhos. Eu acho que eu não devia contar isso na Páscoa, porque vocês devem estar com as avós, mas eu tenho 2 tatuagens. E eu não fiz elas antes de virar cristão. Mas elas são bem bíblicas, uma é em hebreu. Então, sabe, tá tudo certo. E a outra é no meu dedo anelar. É a minha inicial e da minha esposa. Então era para ter certeza de que eu ia prender ela desse jeito e combinamos de tatuar as iniciais e tatuamos juntos. Então, é um H e um S. É assim, se ela quiser casar com o outro, vai ficar limitada a letra S. Eu pensei que esse era um jeito de manter ela. Enfim. Quando fui fazer a primeira, que é nas costas, que diz kavod, que quer dizer honra em hebreu, pelo menos eu acho que é, eu fui reprovado em hebreu, mas eu acho que é isso que diz. Foi um lugar muito doloroso e foi horrível, doeu muito quando eu fiz.
eu só vou ter duas, eu não vou fazer outra, não porque eu não quero, eu não sei se eu quero mais ou não, eu só tenho pouca tolerância à dor. E quando terminou essa, há alguns anos, o cara que falou pra eu fazer disse que eu tinha que... sabe, e ele é um daqueles caras que tem o braço todo tatuado, e aí eu disse, eu tô me sentindo covarde, porque doeu muito, e ele falou, não, o lugar que você fez é um dos que mais dói pra fazer. E quando ele disse isso, eu disse, por que você não me falou isso antes de eu fazer a tatuagem? E ele disse, porque você ia desistir. Às vezes eu penso, se o motivo de Jesus ter esperado até esse momento do ministério dele, para realmente começar a explicar para os discípulos como é que ia ser seguir ele, era porque ele sabia que se eles soubessem mesmo o que significaria seguir ele, eles iam desistir. E eu já me perguntei antes, se Deus às vezes na nossa vida não opera em etapas, só nos mostrando o que podemos suportar naquele momento por causa da sua sabedoria infinita. Sabe, nós temos uma tendência de julgar Pedro em momentos como os que vamos ler, porque quando Jesus proclama para os discípulos que ele ia para a cruz, essa foi a primeira vez que eles ouviram ele falar assim. Até aquele momento, eles só tinham ouvido coisas como, você está curado. E ouviram dizer coisas como, tragam-me o pão. E eles viam ele fazer coisas como multiplicar, ou fazer um aleijado andar. E por mais que a gente dê crédito a Jesus por ver todo o potencial de Pedro, acho que a gente deve parar um pouco e reconhecer que foi preciso fé para Pedro ver o potencial em Jesus. Ele entendeu em um nível mais profundo que tinha alguma coisa naquele fazedor de milagres, que diferente dos outros que faziam milagres, tinha alguma coisa nesse profeta. Suas palavras tinham uma autoridade diferente do que as dos mestres da lei. Tinha alguma coisa no jeito que ele se mexia, e não só no jeito dele falar, mas no jeito que ele orava e no jeito que ele vivia, no jeito que ele guiava, que levou Pedro a acreditar que ele era o cara. E ele acreditava não daquele jeito que você diz, eu acredito em você. Porque, sinceramente, significa muito pouco você dizer isso se você não investe no potencial dessa pessoa. Pode ser e pode até ser que, na verdade, você esteja bajulando. Isso é diferente de deixar Jesus usar o seu barco. Pedro acabou ficando numa situação constrangedora quando ele estava pescando uma noite e Jesus entrou no barco dele e saiu nele. E Pedro levou o barco e estava disposto a deixar ele usar o barco, que era a subsistência dele. E para mim é especial que Pedro viu Jesus como uma pessoa com potencial de mudar tudo. E da mesma maneira, Jesus viu em Pedro uma espécie de potencial que provavelmente ninguém mais via. O motivo de saber isso é que ele chamou Pedro de pedra, enquanto Pedro ainda estava muito instável. E parece que ele estava julgando Pedro não de acordo com a performance, mas de acordo com o potencial dele. Sabe o que é engraçado? Se eu pegasse o seu celular agora, eu não ia poder usar toda a capacidade dele, porque eu não sei o que tem nele como você. Eu não entendo todo o contexto. Eu posso me divertir. Eu posso mandar mensagens que iam render várias semanas de conversas interessantes se eu pegasse o celular por 10 minutos. Mas é verdade que a pessoa que possui o objeto tem um conhecimento íntimo do potencial dele, que é único para aquele que o possui. Do mesmo jeito, eu creio que Deus sabe coisas do seu potencial que a sua mãe não sabe, que o seu pai não sabe, que o seu melhor amigo não sabe. Eu creio que Deus sabe coisas sobre o seu potencial que nem mesmo nas suas maiores tentativas você seria capaz de imaginar. E eu acredito que Ele fala na sua vida algumas vezes, não do ponto de vista da sua performance, mas do ponto de vista do seu potencial. Quantos são gratos por Deus enxergar o seu potencial? Quando outras pessoas querem segurar você no seu passado, quando outras pessoas querem segurar você lá nos seus piores momentos. Ele chama ele de pedra, mesmo que Pedro, nesse momento, esteja muito instável. E sabemos que ele está instável porque ele acabou de receber a estrela dourada por identificar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após dizer quem Jesus é corretamente, ele faz uma coisa que acaba com a anterior.
E eu quero mostrar isso no versículo 22, porque é difícil de acreditar que ele saiu de tão alto para tão baixo, em questão de um momento. De tão cheio de fé e tão preciso na sua resposta sobre Jesus, para fazer uma afirmação que contradiz totalmente o propósito de Deus. E talvez te dê esperança, porque alguns de vocês aqui talvez vacilaram hoje de manhã mesmo, na quantidade de fé que vocês têm. Você era uma pessoa diferente no estacionamento do que era durante as músicas de louvor e adoração. Não me faça perguntar para o seu marido como você é quando chega em casa, porque eu só vejo você em uma condição. Mas de um momento para o outro, muitos de nós que têm o maior potencial para o poder e para o propósito, também têm o maior potencial para a dor e para o fracasso. E Pedro demonstra isso no texto. Logo depois que ele ouve a explicação de Jesus sobre o que está prestes a acontecer, a Bíblia diz que ele chama Jesus à parte, versículo 22, e começa a repreendê-lo. Isso é sempre uma ideia ruim. Você explicar para o Deus do universo onde o plano dele não é correto porque você não se conforma com a agenda dele. Vejam o que ele diz depois, e é sobre isso que eu quero pregar. Ele disse: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Alguém fala nunca. Digam mais forte, digam nunca. Porque a palavra grega para nunca é uma palavra forte. Não é uma palavra murmurada. É enfática. Nunca. A palavra em grego é umê. É uma negativa dupla. Nem é gramaticalmente correto o que Pedro disse. Ele estava tão confiante de que sabe o que Deus vai fazer na vida dele, que ele disse não só nunca, como escuta só, nunca, não nunca. Eu falava isso o tempo todo, sobre como eu ia educar os meus filhos, até eu ter eles. Eu dizia, eu nunca vou ser o tipo de pai que grita com os filhos desse jeito. Vocês sabem, nunca. Eu nunca faria. Porque o que isso traria de bom pra disciplinar os meus filhos? Porque a raiva só gera medo e Deus não nos deu um espírito do medo, mas de poder, amor e mente sã. Eu nunca vou educar os meus filhos num espírito que ia contradizer a natureza do Deus que eu busco representar. Eu quero ser um pai muito bom. Eu quero dar a eles uma representação do Pai do Céu. Então eu sempre vou corrigi-los de uma postura de amor. Eu nunca vou levantar minha voz porque eu iria educá-los no mesmo espírito que eu tento corrigir. Eu sempre vou educá-los de um jeito que, bem, talvez o seu comportamento não seja aceitável, mas o meu amor por você está eternamente garantido. Agora eu grito tanto com os meus filhos. Alguém diga nunca, até ter filhos. Mas todos podem ter essa falsa confiança. E a vida vai desafiar o seu conceito de nunca. É isso mesmo. Eu sei bem que muitos dos que estão aqui hoje estão numa situação agora que nunca imaginaram que estariam. Isso mesmo. O casamento dos outros pode dar errado, mas o meu casamento? Nunca. Claro. Nós vamos lavar os pés um do outro, em nome do nosso Senhor ressuscitado. Eu nunca falaria assim com meu marido, nunca. Nunca, eu nunca faria. Eu nunca teria esse problema. Eu não sei como alguém fica viciado em alguma coisa, eu não entendo gente assim. Eu nunca iria. Nunca. Umê. Talvez você. Eu? Nunca. Eu não entendo gente que sofre com depressão. Amém. Você tem a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor sempre. A Bíblia diz sempre. Dê graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Tudo quer dizer tudo, Steven. Alegre-se no Senhor. Eu vou me alegrar. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu não entendo as pessoas até que acontece alguma coisa na sua vida que te deixa desequilibrado e você pode se encontrar. Cuidado pelo que você me julga hoje, porque isso pode bater na sua porta amanhã. Eu nunca pensei
Eu nunca pensei que algum dia eu ia lidar com a ansiedade, mas agora eu mal consigo respirar. Eu nunca pensei que eu ia ter um pensamento tão sombrio. Eu não tive esse problema na adolescência, nem quando eu tinha 20 anos, e agora isso veio do nada. Nunca. Não, nunca. Nunca, nunquinha, jamais. Nunca. Nunca. Ele disse isso outra vez também. Isso era uma coisa do Pedro, sabe? Ele estava sentado na mesa com o Senhor na refeição da Páscoa, quando Jesus estava dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês. E ele estava falando simbolicamente do que ele ia fazer praticamente em 24 horas, e eles não podiam compreender. E ele falou para eles: eu não só vou morrer e sangrar assim por vocês, mas também todos vocês vão ser incapazes de suportar. E a fé de vocês vai falhar, e vocês vão fugir e vão me abandonar. Um de vocês vai me trair. Eu não vou citar nomes, é o Judas, mas os outros não critiquem, porque nenhum vai estar perto da cruz quando acontecer. Estavam lá quando eu distribuí os pães, mas quando o pão for quebrado, vocês vão fugir. Todos vocês. E o que Pedro disse sobre isso, vocês vão ficar surpresos. Pedro insistiu enfaticamente: se eu tiver que morrer com você, eu vou. Isso. Nunca. Eu não. Quando comecei a pregar, eu perguntei para o pastor. Isso foi bem no começo, eu estava estudando a Bíblia e eu estava tentando entender os milagres, e algumas coisas que estão lá são difíceis de aceitar e acreditar. Vocês nunca leram antes? Tem umas coisas malucas aqui, como pessoas mortas levantando do chão. E a minha fé queria acreditar, mas a minha mente estava confusa, e eu perguntei para o pastor: às vezes você tem dúvidas? E ele disse: não, nunca. Eu disse: você nunca duvida da Bíblia? Ele disse: não, nunca. E 2 anos depois ele não era mais pastor. Porque às vezes são pessoas que não reconhecem sua fraqueza que são as mais suscetíveis a ela. Amém. Amém. Deus realmente pôs no meu coração para pregar para pessoas hoje, e pode não ser você, e tá tudo bem, que estão numa situação que nunca imaginaram, que iam passar pelo que estão passando. Vocês viram outras pessoas passando por isso, mas vocês nunca pensaram que iam passar. O que você faz quando você se encontra numa situação que você jurou que nunca ia estar, que você nunca imaginou que estaria? O que a ressurreição faz é que ela desafia o meu conceito de nunca. Ela desafia a minha expectativa de nunca. Porque o que ela me mostra é que, apesar de eu nunca ter visto alguém levantar do chão depois de ter sido enterrado, que quando Deus diz nunca, é diferente de quando eu digo nunca. Então, o que Deus quer desafiar nesse domingo de Páscoa é a minha compreensão do que é possível, a minha compreensão do que nunca poderia acontecer, a minha compreensão porque tem muitos de nós aqui que desistiram da esperança. E a palavra da sua vida tem sido nunca. Você nunca vai ser feliz como eles são. Você nunca vai se libertar disso. A sua mãe não conseguiu, a mãe dela não conseguiu, a mãe da mãe dela também não. O que faz você pensar que é possível para você? Você nunca vai se conectar. Você nunca vai amar de novo. Você nunca vai se curar disso. Você nunca vai se recuperar daquela queda. Você nunca vai reconstruir sua reputação. Nunca vai acontecer com você. Mas o céu fala um nunca diferente. Eu quero mostrar um outro nunca. E esse nunca não vem da boca de Pedro. Esse nunca vem da boca de Deus. E é de Hebreus 13, versículo 5. E eu quero que o meu povo da Páscoa se prepare para gritar isso. Porque depois que você passa por tudo que o inferno tem para jogar em você, depois de você ter superado a pior agressão possível à sua fé e à sua mente e à sua sanidade, depois de todos te abandonarem, depois que as circunstâncias sugaram a sua energia humana, permanece uma promessa na palavra de Deus. E não é uma profecia de Pedro, é a promessa de Deus. Ele disse: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. A palavra em grego é
me. Eles talvez, mas eu não. Nunca, não, nunca. Quando eu vou trocar o meu amor por você? Nunca, não, nunca. Quando eu vou mudar de ideia sobre você? Nunca, não, nunca. Quando eu vou fugir e desistir dos planos que eu fiz para sua vida? Nunca, não, nunca. Nós temos um Deus que nunca vai nos deixar. Quando Deus diz nunca, é nunca mesmo. Você não pode fazer nada contra isso, diabo. Eu tenho uma esperança viva. Nunca, nunca. As pessoas podem mudar de ideia sobre o meu potencial, mas ele nunca vai mudar. E esse é um nível de esperança diferente. Não é o tipo de esperança, sabe, aquela esperança plástica. Aquela esperança plástica e roxa. Como aqueles ovinhos de Páscoa roxos de plástico que a gente vê. Eles são brilhantes e bonitos, mas são de plástico e são ocos. A minha esperança é construída em nada menos. Você não sabe nenhum hino? A sua mãe não te levou para a igreja? A minha esperança é construída em nada menos. A minha esperança é melhor mostrar, me dá a cesta. A minha esperança não é oca. A minha esperança não é vazia. A minha esperança não é de plástico. A minha esperança não é circunstancial. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz que esperamos na glória de Deus. É diferente de esperar que vai dar tudo certo. É diferente de esperar na gentileza da vida ou na pacificidade das circunstâncias. A minha esperança, olhem só, é muito dura. A minha esperança passou pelo fogo. A minha esperança passou pelo inferno. A minha esperança foi decepcionada e mesmo assim achou um jeito de voltar. E vejam só isso, mesmo que ela quebre superficialmente, ainda é boa por dentro. Eu tenho uma esperança viva, é Páscoa! Ele ressuscitou! E Ele me mostrou na cruz como lidar com a penalidade do meu pecado. Mas não foi só isso que Ele mostrou. Ele me mostrou como lidar com a minha dor. Para eu saber que os sofrimentos do nosso mundo atual não valem a pena ser comparados à glória que vai ser revelada. Grande potencial na sua dor. Ele não mudou de ideia sobre Pedro. Quando ele disse nunca, quer dizer nunca. Quando ele diz sempre, é sempre mesmo. Porque ele disse: quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor. Não baseado na minha performance, mas baseado no propósito dele. Se ele morreu por mim quando eu ainda era pecador, quer dizer que ele ainda é o Salvador, mesmo que eu continue pecando. E nada pode tirar você da mão dele. E nada pode apagar o seu nome do coração dele. Isso não é superstição ou sentimentalismo. Pelo Espírito de Deus, eu declaro na sua vida hoje que Deus não mudou de ideia sobre você. E a sua dor não pode negar isso. E os seus erros não podem negar isso. Eu quero que levantem, porque eu quero orar por pessoas hoje que foram chamadas por Deus para grandes propósitos e grande potencial. E na cruz nós encontramos essa prova do tamanho do valor que você tem para Deus. Vai ser meu privilégio hoje, esteja no ponto da vida em que estiver, e seja qual for o seu tipo de dor em particular hoje, seja uma traição num relacionamento, Jesus passou por isso também.
seja uma tentação. Jesus foi tentado da maneira como somos tentados, mas ele não teve pecado. Seja qual for a dor que você sente hoje, eu conheço um nome que é maior que a sua dor. E eu conheço um nome que é maior que a sua vergonha. Sim. E mesmo nós sendo pecadores, Ele vê o que Ele pôs em nós. Ele ainda te enxerga de acordo com o desenho original, não importa o quanto a vida tentou te deixar cético e em dúvida, em vícios e medos e decepções e rejeição. Jesus tinha que ir a Jerusalém. Pedro não gostou. Os discípulos não aguentaram. Ele mesmo orou: se há outra maneira, afasta de mim esse cálice, mas era o propósito pelo qual ele veio. Eu creio que Deus está realizando um grande propósito na sua vida nesse período. É o que você faz com a dor que determina o que ela vira. Sim. Isso mesmo. Muitas pessoas morriam em cruzes na época que Jesus foi crucificado. Não tinha nada diferente na cruz dele. Foi o que ele fez com a cruz dele, que ele suportou, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do Pai. Peço que ninguém se mexa agora. Esse é um momento muito sagrado. Eu gostaria de convidar as pessoas que foram trazidas aqui não a convite de um familiar, mas do Espírito Santo. E Ele te trouxe aqui porque Ele queria que você soubesse que tem um potencial em você que só vai se tornar real quando você confiar nele e se render a Ele. E esse é o momento de fazer isso. Então, com as cabeças baixas e os olhos fechados, nessa igreja fazemos uma oração por todos aqueles que estão longe de Deus e que estão entrando em um relacionamento com Ele. E nós oramos em voz alta como uma família, ao redor do mundo todo, porque Deus está chamando pessoas em todos os lugares. Deus está chamando as pessoas. E se você está sentindo isso no seu coração hoje, você sabe que é Deus chamando o seu nome, quero guiar você numa oração. Quero que repita depois de mim, como expressão da sua fé. A Bíblia diz que se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar com o coração que Deus fez ressuscitar, você irá ser salvo. Isso, exatamente. Não por obras, mas através da fé, pela graça. E nesse momento, eu creio que Jesus está chamando. Abaixem a cabeça e fechem os olhos. E orem juntos como família. Pai Celeste, eu sou pecador, que precisa de um Salvador. E eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E hoje, eu faço de Jesus o Senhor da minha vida. Eu creio que você morreu para eu ser perdoado e ressuscitou para me dar a vida. Esse é o meu novo começo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criação. E no 3, se você fez essa oração, levanta a mão para cima com coragem. No 3, 1, 2, 3, em todos os lugares. Vamos celebrar essa decisão incrível. Nós podemos fazer melhor que isso. Você é bem-vindo à família de Deus. Vamos receber essas almas. Vamos comemorar um novo começo. Vamos comemorar um recomeço. Vamos lá, vamos comemorar a ressurreição. O poder da ressurreição. Abram a boca, quero ouvir vocês. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui. Se inscrevam na EFAM, a nossa família estendida na internet, e assista aos vídeos todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou live e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.